Muito bem. E é nossa responsabilidade, né? Porque é sério o que a gente está vivendo. E aí o Manhã Total, aberta a essa conversa, a essa discussão, convidou a infectologista a doutora Eduarda Mendes, que está aqui conosco, para tirar as suas dúvidas, para responder, para que a gente possa atravessar esse momento que é sério e pode piorar, né? Juntos e com muita informação. Eduarda, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, obrigada. Então, a gente está vivendo uma situação muito séria. O segundo mês de 2024 nem terminou e os casos estão explodindo. E lá para março a gente pode ver uma situação pior, segundo as previsões aí? Sim, esse ano, né, foi pior do que os outros anos, porque a gente teve fenômeno climático, né, que foi o El Niño. Isso acabou que teve alteração tanto em relação ao calor, quanto em relação também ao período chuvoso. Então, acaba que acontece que no começo de janeiro e fevereiro, a gente já tinha mais do que o dobro de números de casos em relação ao ano passado. E aí, a gente tem os 4 sorotipos, a gente falou desse sorotipo 3. Há sintomas diferentes para cada um deles ou não? É tudo a mesma coisa? Não, todos eles causam os mesmos sintomas. O que acontece é que o sorotipo 3, ele, que nem passou na reportagem, ele ainda não havia aparecido, ele era muito raro, agora ele vem aparecendo. A gente tem o sorotipo 1, que é o mais prevalente, e a gente tem o sorotipo 2, que é o que tem o pior prognóstico nos pacientes. Pode levar a quadros mais graves. E aí, no caso, esses quadros mais graves, né, é questão da comorbidade, doença crônica, imunidade muito baixa? Isso. Tem uma teoria, né, na medicina que é chamada de teoria de Halsted, que explica por que alguns pacientes ficam graves. Alguns pacientes podem ser infectados pela primeira vez pelo sorotipo 2, que é o que causa pior prognóstico, e por isso podem ficar graves. E, além disso, isso vai juntando, né, com comorbidade, às vezes imunidade baixa. E a outra teoria também é que todo paciente, quando ele tem dengue uma vez por cada sorotipo. Então, se eu tive dengue pelo sorotipo 1, eu nunca mais vou ter dengue pelo sorotipo 1 de novo. Mas quando eu tiver pelo próximo, acaba que a infecção pode ficar mais grave. Então, o que acontece que leva alguns pacientes a ficarem graves é a segunda infecção ou a infecção pelo dengue 2. Tem uma amiga nossa aqui, são muitas mensagens que eu estou recebendo, eu não vou conseguir trazer o nome dela, até se você puder me reforçar aqui. O marido dela há 3 meses, teve dengue. Agora, novamente, e foi um pouco mais grave. Está dentro dessa situação que você trouxe para a gente. Ele pode ter consequências, ele pode ter sequelas, né? E, no caso que a gente está vendo agora, podemos ter quem tiver a doença? Sim, quem tem a dengue pela segunda vez, né, pode apresentar uma forma mais grave e, com isso, pode também apresentar algumas sequelas. A gente vê que alguns pacientes podem evoluir com encefalite, né, por dengue, que é como se fosse uma meningite. E outros pacientes também podem evoluir com miocardite. Às vezes o coração vai bater mais devagar, vai fazer uma insuficiência cardíaca, mas isso vai depender de cada paciente mesmo. Da evolução ali, né? Isso. Deixa eu trazer aqui a pergunta da Fernanda Amaral. Qual sintoma que a gente pode trazer como diferente entre dengue, covid ou gripe? Essa é a dúvida da Fernanda. Ela disse que há mais de 3 dias está sentindo dores de cabeça, dor no corpo, tontura e coriza. Aí ela foi ao pronto-socorro e pediram para aguardar novos sintomas e apenas tomar e se hidratar em casa. Como é que a gente pode explicar para a Fernanda aqui agora? Então, normalmente na dengue a gente não tem nenhum sintoma gripal, né? Então, como ela está com coriza, provavelmente pode ser ou um quadro gripal por algum vírus ou realmente o Covid. Normalmente a dengue dá realmente dor no corpo, dor de cabeça, dá muita mialgia, dá dor na articulação. A dor de cabeça da dengue é um pouco diferente das outras doenças, né? Porque é uma dor que dói realmente atrás dos olhos, que nem fala. É aqui assim, não é? Isso. A gente sente aqui atrás, não é na nuca. Isso, é como se fosse realmente atrás dos olhos. E aí essa hidratação, no caso da Fernanda que fez a hidratação em casa, como é que é essa hidratação? Porque é diferente daquela que é feita na unidade de saúde. Isso. Quando a gente fala em hidratação é tomar água. Isso. Não só tomar água, como tomar o soro também, né? Aquele sorinho de sachê. Normalmente a gente coloca um cálculo de 60 ml por quilo. Aí desses o paciente vai ter que tomar 2/3 do sorinho de hidratação e 1/3 de outros líquidos. E isso são para pacientes que não têm nenhum sinal de alarme. Porque se ele apresentar sinal de alarme, ele tem que procurar atenção secundária, que no caso são as UAIs, ou pelo menos a primária, porque aí do PSF ele pode ser encaminhado para a UAI. E quando todos os casos serão encaminhados, tem uma amiga que mandou aqui ontem a preocupação com o filho dela, de 37 anos, ficou lá para poder, né, verificar se estava com dengue ou não, foi mandado para casa. No caso, assim, quando que é feita a hidratação? De forma imediata ou não?
de qualquer, assim, o ideal é que seja feito de forma imediata, desde quando tem a suspeita no PSF. Aí vai ser realmente com hidratação com água, não vai precisar ser na veia. Na veia, a gente só precisa fazer quando o paciente apresenta sinal de alarme. Então, assim, no caso, ele não apresentou, então realmente ele vai ser manejado na atenção primária. Tem uma amiga nossa que está perguntando aqui também, deixa-me verificar, se tomar essas medidas de prevenção, a Maria Badia, tomar própolis pode ajudar de alguma forma quando a gente fala de prevenção, a dengue? Comprovado, não. Comprovado não tem, né? Comprovado não. Hoje as medidas de prevenção que a gente tem, por exemplo, o repelente, além daqueles cuidados em casa, o que mais pode ajudar? O repelente pode ajudar? Repelente pode ajudar, colocar a tela, né, ou o mosquiteiro também. Às vezes usar aqueles inseticidas, ou também tem o caminhão, né, que passa com aquele fumacê. Isso também pode ajudar. A maior forma de evitar a dengue é realmente eliminar o vetor, né, que é o mosquito. Tem muita gente que pergunta assim, Mônica, a dengue passa de pessoa para pessoa? Como é que é essa transmissão? Não, ela não passa de pessoa para pessoa. A pessoa ela se contamina quando ela é picada pelo mosquito que está contaminado. Não é todo mosquito da Aedes que está contaminado, mas os que estão contaminados com o vírus, aí ele passa realmente para as pessoas. Dengue hemorrágica, a gente ouviu falar tanto sobre isso, né? E até um colega seu, o Zé Humberto, me falou que essa expressão já não está sendo utilizada mais. Isso. O que é isso e é a forma grave da dengue? Isso, a dengue hemorrágica, antigamente a gente usava essa denominação, né? Hoje passou para dengue grave. Porque assim, todos os pacientes com dengue, eles podem evoluir para a forma hemorrágica. A forma hemorrágica, ela acontece pela própria fisiopatologia realmente da doença. Quando o paciente ele pega dengue, principalmente pela segunda vez, o corpo dele fica muito inflamado e com isso leva todo o líquido que ele ingere e todo o líquido do corpo para o terceiro espaço. Então ele fica desidratado, mas dentro da célula ele fica hidratado, ele fica hemoconcentrado inclusive. E isso acaba levando a uma vasodilatação muito grande e pode acabar levando para alguns casos de hemorragia. É possível uma pessoa contrair dengue, zika e chikungunya tudo de uma vez ou não? E os sintomas são diferentes entre elas? Muito raro, mas agora a gente viu que há 2 semanas atrás teve um paciente que estava com dengue e chikungunya ao mesmo tempo. Porque são 2 arboviroses, né, causadas por vírus diferentes. Então, assim, a pessoa realmente pode ter. A chikungunya, diferente da dengue, ela dá mais artralgia, né, que é dor realmente nas articulações. É o principal sintoma dela, não dá muita mialgia generalizada. Às vezes o paciente chega reclamando, nossa, eu tô com muita dor no tornozelo, fazendo febre. Então, assim, é uma coisa mais localizada. Já a zika, já é um quadro menos, né, de mialgia, febre, cefaleia. Às vezes pode ter uma febre mais alta e também pode ter conjuntivite. A gente está falando dos sintomas agora, né, a doutora Eduarda explicando, sintomas da dengue, porque tem uma amiga minha que está preocupada com a mãe dela, que está com muita dor no corpo, a mãe da Cida. E aí essa questão nos idosos, os sintomas também, dor de cabeça, febre repentina. O que é preciso observar? Porque ela está muito preocupada aqui. O idoso, né, por si só, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes ele não faz febre, ou se fizer febre, não faz febre tão alta. Então, no idoso, a gente tem que perceber principalmente o quadro de mialgia relacionado às vezes a uma prostração, ou às vezes a uma sonolência. Então, assim, o idoso e a criança, eles fazem alguns sintomas atípicos, que vai mais para estado mesmo de consciência. A gente tem alguns dados do Ministério da Saúde, só para a gente poder fechar, que mostram que as mulheres estão mais vulneráveis à dengue. Por quê? Eu acho que mais de 53%. Eu acho que é mais porque a população hoje é maior, em dia né? É maior mulher. A mulher é maior, a população, né? Deve ser por isso. Tem nada a ver com organismo diferente, essas coisas, não. né? A criança e o idoso realmente têm uma fisiopatologia para, às vezes, eles ficarem mais graves, mas, assim, em relação a mulher e homem, não. O seu último recado aqui pra gente, minha amiga Eduarda, porque, assim, sinceramente, eu estou tão preocupada. E sabe o que eu vejo? Que, às vezes, algumas pessoas parecem não acreditar no que a gente está vivendo, né? O maior recado é que, realmente, a gente tem que prevenir, né? E tomar cuidado, realmente, na casa. Porque, às vezes, a gente nem vê que dentro da nossa própria casa tem reservatório. E sempre também tomar cuidado com a vasilhinha, né, de água do cachorro. Porque, às vezes, a gente não troca todos os dias. E acaba que lá pode ser um reservatório até dentro de apartamento. Muito obrigada, viu, Eduarda, pelos seus esclarecimentos aqui no Manhã Total. E claro que a gente vai te demandar mais vezes aí para poder informar todo mundo, viu? Obrigada, certinho, tá? Obrigada, gente. Essa é a doutora Eduarda Mendes, ela que é, né, infectologista com a gente aqui hoje no Manhã Total. Compartilha essa entrevista depois, tá bom?